Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e hoje nós vamos continuar o tema mol. Galera, nessa aula nós falaremos sobre o número de mol, falaremos sobre a massa molar e falaremos sobre a massa. Nós vamos aprender a relacionar o mol não só com a constante de Avogadro, o 6,02 vezes 10 a 23, mas também vamos relacionar o mol com o grama. E vocês vão ver que é possível que nós façamos inúmeras conversões através desta unidade. Vamos lá então? Galera, veja bem, a gente aprende lá em massa atômica que existe uma unidade U que determina a massa de cada elemento, de cada molécula, de cada composto químico, ok? É o princípio do estudo das massas, né? Então nós temos lá massas em função do número de prótons e do número de nêutrons no núcleo do átomo. O problema é que aquela unidade U é uma unidade do mundo invisível. Não tem como eu colocar um átomo na balança e falar, opa, vamos descobrir qual é a massa desse átomo. A gente tem aquela unidade teórica, a unidade U. Mas professor, o U não serve para mim, porque eu estou no mundo visível. Como que eu faço para encontrar a massa do carbono em gramas? Como eu faço para encontrar a massa da água em gramas? Então, pessoal, é possível fazer uma conversão de U para grama. A grande questão é, como eu faço a conversão de U para o grama sem alterar o valor numérico do U? Por quê? Porque nós já temos todas as massas na tabela periódica. Já existe a massa de cada elemento, né? Então a questão é fazer uma conversão sem mudar o valor numérico do U. Pessoal, para fazer esta conversão, a gente atravessa uma ponte, e essa ponte é chamada de mol. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? O mol permite que você faça todas as conversões dentro da química. Por isso que essa é uma aula de suma importância. Através do mol, você vai poder fazer conversões não só para massa, mas futuramente para volume, para quantidade de energia, carga elétrica, enfim. Retomando a aula aqui, então lá no mundo invisível, o que é que eu tenho? Eu tenho o U, massa atômica em U. Agora, se eu pegar 602 sextilhões da mesma espécie química, ou seja, 1 mol dessa espécie química, eu consigo ter o grama, ok? Então, pessoal, lembrem-se, para converter U para grama, eu preciso do mol. Não tem como fazer essa conversão sem o mol. Nossa, professor, então toda vez eu vou ter que multiplicar por 602 sextilhões? Não, é aí que tá a jogada. Veja bem, ó, quando você faz a comparação, por exemplo aqui, ó, eu tenho, ó, um átomo de hidrogênio, um átomo apenas. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Então eu escrevo lá que a massa dele é 1U, ok? Agora, e se eu pegar 1 mol de átomos de hidrogênio? Então aqui eu vou ter 1 grama, ok? Ó, número preservado, U virou grama. Por que que aqui eu posso usar o grama? Porque aqui eu não estou falando de um átomo, eu estou falando de 1 mol de átomos, ok? Atravessei a ponte. Olha lá, ó, uma molécula de água. Uma molécula de água, pessoal, ela tem massa 18U. Mas e se eu pegar, prof, 1 mol de moléculas de água? Então você atravessou a ponte, você tem os 600 sextilhões de água. E aí você pode trocar U por grama, 18 gramas em 1 mol. Galera, em resumo, você pode dizer o seguinte, o que é massa molar? Massa molar é o grama por mol. Como que eu chego na massa molar? Através do U. Como que eu faço essa conversão? Você troca U por grama por mol. 1U é a mesma coisa que 1 gramas por mol. 1U é do invisível, 1 grama por mol é do visível. Vejamos, ó. Digamos que você tenha lá uma molécula, né, de CO2, certo? Ele te dá a massa molar, o exercício começa a falar um monte de coisa pra você. Cuidado com esses erros, ok? Veja bem, você tem que saber separar o mundo invisível do mundo visível, ok? Então, por exemplo, ele fala assim pra mim, ó, 44 gramas por mol e ele me dá uma molécula de CO2. Aí o pessoal fala, ah, é fácil, vai dar 44 gramas. Absurdo! Uma molécula de CO2 não tem massa 44 gramas. O que tem 44 gramas é 1 mol de moléculas de CO2. Galera, quando vocês estiverem falando do grama, já tem que vir o que na cabeça? Mol. O mol tá juntinho ali com o grama. Fez conversão, trocou, é gramas por mol. Tomem muito cuidado com isso, ok? Eu estou enfatizando, falando bastante porque isso é sério, muita gente erra nessa parte. Mas e se ele me der U, professor, e eu precisar do grama? Galera, a conversão de U para grama é só trocar, você preserva o número e troca só o U. Por exemplo, nitrogênio, ele me deu 14U. Eu quero gramas, prof. 14 gramas? Não, 14U não é 14 gramas. 14U é 14 gramas por mol, ó, é a massa molar.
Prof, ele me deu 98U. Isso é 98 gramas? Não, 98U é 98 gramas por mol. Então você preserva o valor numérico e troca U por gramas por mol. Professor, então eu vou ter que sempre usar 600 sextilhões? E se o exercício pedir a massa de um átomo só? Então olha lá, ó. Qual seria a massa em gramas de um átomo de carbono? Ele me dá lá, ó, carbono 12U. Primeiro vamos fazer a troca. O U vai virar grama por mol, ok? Então eu sei que 12U é a mesma coisa que 12 gramas por mol. Vamos fazer a comparação? Vamos montar aqui a proporção? Olha lá, ó. 1 mol de carbono tem massa 12 gramas. Como eu quero chegar em átomos, constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23ª. Então 6 vezes 10 a 23ª vai me dar 12 gramas também. Eu estou preservando o mol, só troquei mol por quantidade. A pergunta é, se eu tiver apenas um átomo, prof, a massa dele será? Não sei. Quando a gente não sabe, na matemática a gente usa x. Pronto. Multiplicou invertido, dividiu. Você vai chegar aqui ó, em 12 gramas dividido por 6 vezes 10 a 23ª. Cuidado, hein? Olha a matemática. 12 dividido por 6 é 2. E o 10 a 23ª? Subiu um andar na fração? Troca o sinal do expoente. O outro erro grave, a galera esquece das regras da potenciação na matemática. E para entender bem essa parte da química, você tem que estar em dia com proporção, equação do primeiro grau, potenciação, fração e assim por diante. Fechou? Beleza? Vamos seguir aqui com a nossa aula então. Vamos comparar, vou fazer um comparativo aqui, pessoal, para vocês verem como que a gente pode manipular essa questão do grama, essa questão do mol, essa questão da quantidade de partículas ali de espécies químicas, ok? Então vamos lá, ó, ele me deu aqui ácido sulfúrico, 98 gramas por mol, ele me deu oxigênio, 16 gramas por mol, e ele faz algumas comparações, ó, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui de molécula, ó, eu tenho 3 mol do ácido sulfúrico. Quantos átomos de hidrogênio vai ter lá dentro? Bom, vamos ver a proporção, né, ó. Dentro da molécula, dentro de cada molécula, eu tenho 3 hidrogênios. Como aqui eu estou falando em 1 mol, então lá dentro eu vou ter 3 mol. E como eu quero átomo, cada mol vale 6 vezes 10 a 23, então 3 vezes 6 vezes 10 a 23ª. Cuidado com as unidades. Mol é uma coisa, quantidade de átomos é outra e o grama é outra. Aqui nós estamos relacionando 3 grandezas, ok? Ó, qual vai ser a massa em gramas, prof? Ó, lá dentro não tem 4 oxigênios? Você não está falando de 1 mol de molécula? Então você está falando de 4 mol de oxigênio. Cada mol do oxigênio vale 16 gramas. Então a massa de oxigênio vai ser 4 vezes 16 gramas, ok? Prof, qual é a massa do ácido sulfúrico? Ó, do ácido sulfúrico é o próprio 98 gramas, porque cada mol dele vale 98 gramas. Prof, eu não tenho que escrever 98 gramas por mol ali? Não, ele não pediu massa molar, ele pediu a massa do ácido sulfúrico. Massa é uma coisa, grama. Massa molar é outra, grama por mol, tá legal? Vamos seguir aqui, ó. Agora ele triplicou, ó. Ele quer 3 mol do ácido sulfúrico. Então, beleza, vamos lá. 3 mol do ácido sulfúrico. Qual vai ser a massa em gramas dele? 3 vezes a sua massa de cada mol. Cada mol dele não vale 98 gramas, que a gente viu lá? Então a sua massa aqui vai ser o triplo. 3 vezes 98 gramas, ok? O que ele pediu agora? Átomos de hidrogênio. Só que dentro dos 3 mol, hein? Tomem cuidado, beleza? Não é a mesma coisa do que eu tenho aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Cada mol me dá 3 vezes 6 vezes 10 a 23ª. Então, 3 mol aqui, ó, vai ser o triplo dessa quantidade, ok? Então eu vou ter aqui 3 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23ª, beleza? Aí, claro, faria continha ali, né? Você não vai deixar a resposta desse jeito. Massa em gramas do oxigênio dentro dos 3 mol, ó. Essa massa em gramas do oxigênio aqui, ó, está dentro de 1 mol. Então, dentro de 3 mol eu teria o triplo. Então, 3 vezes 4 vezes 16. Qual é a grande sacada? Proporção, ok? Você sempre vai utilizar o que você tem dentro da molécula, dentro do composto, vai utilizar o mol, vai ver se ele está falando de átomos, íons, moléculas, vai fazer a troquinha e com muita calma resolver o problema, beleza? Vamos dar continuidade então? Vamos seguir aqui. Galera, é possível relacionar as grandezas compreendidas hoje, massa molar, massa e número de mol, com uma fórmula, uma equação. E eu recomendo que vocês usem a equação, ela é muito útil. Tem problema que dá para resolver só na regra de 3. Tem problema que não dá para resolver só na regra de 3 e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Nós vamos fazer 3 exercícios. 2 deles a gente resolve com proporção. O terceiro, se você não usar a fórmula, você não resolve, é impossível, ok? Então vamos lá, ó. Como é que eu deduzo uma equação aqui? Mzão, massa molar é gramas por mol.
Mzinho vai ser massa em gramas. E Nzinho é o número de mol. Pessoal, massa molar é grama por mol. Então seria dividir Mzinho por Nzinho. Grama dividido por mol. Concordam comigo? Eu tenho a massa molar. Se a gente trocar a massa molar de lugar com o Nzinho, eu isolo o número de mol. Então aí a gente escreve, na química, número de mol é nada mais, nada menos do que massa dividido pela massa molar. Essa equação é de vastíssima aplicação, tá legal? Outra coisa importante, quando você compara número de mol com massa, as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de mol, maior a massa, ok? Mas se você comparar número de mol com massa molar, é o inverso. Quanto maior o número de mol, menor a massa molar de uma espécie química qualquer. Fechou, beleza? Teoria tá em dia? Não se esqueça, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça parte do Química para Vestibular. Ajude o prof a expandir o trabalho e melhorar cada vez mais os vídeos para vocês, tá legal? Galera, devido a um erro de edição do vídeo, eu vou gravar os exercícios no próximo vídeo, beleza? Então eu tô passando só para me despedir. Beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!